Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Escola da Fé, conversando hoje com Dom Fernando Rifan, que é bispo na cidade de Campos, Goytacazes, né? Da administração apostólica São João Maria Vianney. Eu quero, antes de voltar à conversa com Dom Rifan, colocar duas coisas importantes. Primeiro, você está acompanhando a TV Canção Nova, uma TV que não tem propaganda, então vive apenas de doações dos nossos telespectadores. Então você que recebe pela Canção Nova as audiências do Papa, os programas de Roma, as palestras, as missas, um programa como este, ajude a Canção Nova a manter essa evangelização que cobre o Brasil inteiro e eu posso dizer, cobre o mundo inteiro. Que lá nos Estados Unidos assistia a Canção Nova pela internet. Então, qualquer lugar do mundo hoje, via internet, você pega a Canção Nova. Eu recebo carta de gente que está no Japão, no Canadá, na Europa, do mundo inteiro. Outra coisa, Canção Nova, a editora Canção Nova lançou esse livreto, Entender e Viver o Ano da Misericórdia, né, do padre Márcio José do Prado aqui. É um livro simples, pequeno, mas para você entender o objetivo do Ano da Misericórdia, que o Papa Francisco, essa inspiração dele, né? E tudo mais, o que significa a Porta Santa, etc. Enfim, entender o Ano da Misericórdia. Eu quero mostrar aqui rapidamente para vocês alguns livros que estão aqui, né? E depois a gente já volta a conversa aqui com o Dom Rifan. Matrimônios Santos, esse livro é muito bonito. São 12 casais que foram santificados ou beatificados, né? É muito comum a gente ter padres, né, bispos, freiras, mas casais, né? O Papa João Paulo II queria muito isso, canonizar casais, para mostrar aos casados que a família, o casamento, é um caminho de santificação. Então, aqui se tornando os pais de Santa Teresinha, do Menino Jesus, mas temos aqui, por exemplo, São Luís IX, rei da França, lá do século XII, a sua esposa, né? Temos aqui Thomas Merton, ou Thomas More, que foi decapitado pelo rei Henrique VIII, a sua esposa. São casais de vida muito interessantes, né? É o padre Thomas Kevin Kraft que publicou esse livro e graciosamente até doou os direitos autorais para que nós o publicássemos. Bom, o que é a doutrina social da Igreja? O Vaticano publicou, há uns 10 anos atrás, ou menos, um compêndio de doutrina social da Igreja. O que é a doutrina social da Igreja? Os ensinamentos dos papas sobre a doutrina social. Ou seja, o que a Igreja propõe para que haja paz, justiça, fraternidade no mundo, né? E aqui é um resumo. Eu pedi a um professor, que é doutor em teologia, doutor em filosofia, professor doutor Paulo César da Silva, que é professor aqui na Faculdade da Canção Nova, que ele fizesse um resumo, e ele fez, né? E a gente então pode, quem não tem condição de ler todo o compêndio, que são 500 páginas, pode ler pelo menos o maciço. É muito importante porque a gente vê tantas propostas aí, Dom Rifan, socialismo, comunismo, teologia da libertação. E a Igreja, o que a Igreja propõe? Está aqui. Ora, nós temos que ver o que a Igreja propõe para que o Brasil, por exemplo, saia desse caos econômico, social, político, moral que nós estamos vivendo. Se o Brasil vivesse o que a Igreja ensina aqui, nós não estávamos nessa confusão que nós estamos hoje, não. Então, por isso que é importante a gente conhecer isso daqui. E o católico não tem achismo, né? Eu acho que é assim, eu Não. acho que não. O católico segue o É experiência. O magistério da Igreja. É o Evangelho, né? Pronto. O Evangelho, exatamente. O que a Igreja tem a dizer sobre isso? Beleza. E eu quero mostrar aqui também uma última obra, que é o seguinte: muitos já conhecem essa obra maravilhosa de São Luís de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, que o Papa João Paulo II dizia que era o livro que mudou a devoção dele a Nossa Senhora. Esse tratado realmente é espetacular. Eu fiz a minha consagração a Nossa Senhora 20 anos atrás, depois que eu li esse tratado, né? São Luís realmente foi marcante. E agora eu trouxe também, eu conheci em Portugal, trouxe para cá um outro livro dele, O Amor da Sabedoria Eterna. Aqui ele fala de Nossa Senhora, aqui ele fala de Jesus. Jesus, a sabedoria eterna do Pai, né? Maravilhoso. Então, as pessoas que quiserem
vão poder ter um ensinamento muito profundo de São Luís de Montfort. Mas, Dom Rifan, vamos continuar nossa conversa. Continua no ponto que o senhor parou, lembra? Mais ou menos. Bom, a Escola da Fé é um catecismo, né? É. Nós estamos aqui, a gente vai conversando E vai... ensinando. Hoje é um dia muito bonito, que é aniversário do Papa, né? Ofereçamos mesmo, o 79 programa anos. pelos 79 anos. Na do missa Papa de hoje o padre rezou Francisco. uma Ave Maria no final por ele. Exatamente, o Papa Francisco, nosso Papa. E, Se a cruz e, do aliás, bispo é ele pesada, tem- imagina do Papa. Né? É, Aliás, ele eu estou tem- usando a dele, né? Ele tem a mesma idade do padre Jonas, que dia 21 está fazendo 79 também. Tá vendo? Então tá aí. Mas, Dom Rifan, o senhor estava falando, então, lá do Dom Antônio, da situação de campo, Isso, e a então, criação da Da administração. Pois é. Então, houve esse problema de crise, e houve essa separação, essa separação durou de 86, mais ou menos, até o ano 2001. Portanto, demorou quase uns 20 anos, né? Isso aí. Bom, aí, em 2001, nós fizemos uma peregrinação a Roma, e o Papa falou, olha, vamos resolver essa situação, não pode ficar duas comunidades separadas. Né? Duas comunidades separadas. E aí, por isso que eu mostrei os retratos que eu estive com o Papa, né? Diversas vezes. Isso aí quando eu era padre ainda. Quando eu era padre, eu fui secretariando do Antônio Nessa Castro foto, Maia. o senhor era padre? Eu era padre e João Paulo II novinho também, né? Nós dois novinhos. Aqui eu já era bispo, quando eu fui escolhido como bispo, fui lá agradecer ao Papa pela minha nomeação como bispo, né? O Papa Isso foi que João ano? Paulo II. 2002. 2002. Foi em 2002 que eu fui escolhido para bispo. Aqui é a visita límina dos bispos do Estado do Rio. Então, eu estou ali do lado do Papa Bento XVI, com os bispos todos, inclusive Dom Edgar Madi, que é o último de cá na direita, ele também foi junto, porque ele pediu para ir junto. Então, os bispos do Estado do Rio, eu faço parte também da CNBB e do Regional Leste 1, é um regional da CNBB. Foi a visita límina, aquela visita obrigatória que os bispos devem fazer a Roma, para mostrar exatamente a sua ligação com o Papa. E aqui com o Papa Bento XVI, também tomando a bênção, reconhecendo aí o primado, né, o bispo, ele governa a igreja junto com o Papa. E aqui eu estou celebrando junto com o Papa Francisco. Eu estive com ele também em Roma, conversamos bastante, e até fui a Roma porque houve uma peregrinação sumário pontífico, eu até falei com ele que estava ali para isso, né? Aí ele falou uma observação interessante sobre a missa. Falei ó, eu celebro a missa na forma antiga. Eu falei, claro, ele falou, eu sei. Aí eu falei, ele falou assim, olha, eu tenho medo da manipulação da missa antiga que possam usar contra o concílio, essas coisas. Eu falei, eu tenho mesmo medo que Vossa Santidade. Por isso mesmo que eu estou aqui, para dar a correta direção daqueles que têm a missa na forma antiga. Porque não pode usar a missa contra o concílio, ou contra a igreja, ou contra o Papa. Isso seria um absurdo. Claro. Então, nós conservamos a missa na forma antiga porque é uma expressão litúrgica dos dogmas eucarísticos. Para nós, é uma expressão muito clara. O que é diferente na missa na forma antiga e na missa de Paulo VI, a missa atual? A forma atual... No vernáculo. Bom, a forma atual, além de ser vernáculo, ela privilegia muito a participação dos fiéis. A missa na forma antiga privilegia mais a sublimidade do sagrado. O padre voltado Isso, voltado para Deus e não para o povo. Isso, versus orientem, seria, né? Pelo Oriente, que simboliza a ressurreição de Jesus. Quer dizer, o padre não está de costas para o povo. O padre está na frente do povo, olhando para Deus. Oferecendo o mesmo sacrifício. Porque o sacrário ficava ali, né? Claro, exatamente. Normalmente. Né? Então, tem algumas diferenças na forma, houve uma simplificação, mas a missa na forma antiga ressalta mais o caráter sacrificial da missa, a diferença entre o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum dos fiéis é mais ressaltado, o senso de sacralidade, o sentido de mistério, aquele sentido de respeito. Aliás, o Papa Bento XVI dizia isso, olha, uma das coisas que fazem muitos católicos preferirem a missa na forma antiga é porque ali se guarda o senso do mistério, o senso do sagrado, né? Do sagrado, que é uma coisa que a gente não pode perder. É claro que a missa atual também pode ser celebrada e deve, né? Com todo o senso do sagrado, com todo o respeito, com tudo isso. Infelizmente, muitas vezes transformam a missa num show, numa bagunça, o que está errado. Evidentemente, não foi o que se mandou. E uma das razões pelas quais a gente conserva a missa na forma antiga
é que pelas rubricas são muito estritas, não permite muita criatividade, porque a criatividade é muito boa para a pastoral, mas para a liturgia não, ela estraga tudo, começa a inventar moda. Então, em vez de começar a missa com todo respeito, começa a missa igual programa de auditório, né? Bom dia, como vão vocês? Está tudo bem? Aí, não escutei direito, mais alto, bom dia. Peraí, isso é programa de auditório. A missa não é isso. Então, a missa é exatamente o senso do sagrado, a renovação da paixão, morte e ressurreição de Jesus é algo muito sagrado. Então, na missa na forma antiga se guarda bem isso. É um sacrifício, né? É um sacrifício. É um sacrifício. Eu repito muito isso aqui. Não existe missa de boiadeiro, não existe missa de corintiano. Missa é uma coisa só, o sacrifício do Calvário que você torna presente no altar. Isso, exatamente. Então é uma coisa sacratíssima, né? Sacratíssimo. Realmente a liturgia tem que cuidar disso com muito cuidado. Eu concelebrei com o Papa Francisco exatamente para dizer, ó, Santo Padre, eu estou concelebrando para mostrar que eu estou em comunhão com Vossa Santidade. Ele falou, que bom. Aí eu expliquei para ele isso. Eu também tenho cuidado para que não seja desvirtuada a nossa adesão à missa na forma antiga. Ele falou assim, olha, assim compreendida, a missa é uma das riquezas da igreja. A missa na forma antiga é uma das riquezas da igreja. Me disse ali, ó, o Papa Francisco. E ele, como é um Papa antigo, viveu as duas realidades. Também. Então, essa questão, portanto, não se pode usar da missa contra a igreja ou contra o concílio. Bom, houve essa confusão toda lá em Campos, aí houve a discussão sobre concílio, sobre missa, etc. Enfim, no ano 2001, fizemos uma peregrinação a Roma, o Papa, então, nos convidou, olha, gente, vamos resolver essa situação. E resolveu assim, nós escrevemos uma carta ao Papa, pedindo a ele perdão, se houve algum erro da nossa parte, que ele nos perdoe, nós queríamos ser católicos, unidos à igreja. O Papa chorou quando leu a carta, o cardeal que estava do lado falou que chorou, ficou contente e falou, olha, pois eu vou resolver essa situação e prometo para vocês uma resolução jurídica que dê para vocês a tranquilidade de vocês conservarem a missa na forma antiga e todo o ritual. Então, deu 5 livros litúrgicos para nós, na forma antiga. Missal, ritual, pontifical, breviário e martirológio. Então, todos os 5 livros litúrgicos nós conservamos na forma antiga, com a concessão que o Papa deu. E para dar uma estabilidade jurídica, ele criou a administração apostólica. O que é isso? É uma circunscrição eclesiástica no direito canônico, entre muitas outras que existem na igreja. As circunscrições eclesiásticas são dioceses, prelazias territoriais, prelazias pessoais, administrações apostólicas territoriais, administrações apostólicas pessoais, e na Igreja Oriental nós temos as eparquias, são chamadas... Explica uma de cada vez. Então, vamos lá. Começa na diocese. Diocese todo mundo já conhece, é uma circunscrição territorial. Prelazia é um lugar onde não tem condições ainda de ser diocese, como nós temos aí no Xingu, no Mato Grosso, tem algumas prelazias. A administração apostólica é uma coisa parecida com o ordinariato militar. O ordinariato militar é uma diocese militar no Brasil. O arcebispo atual é nosso amigo Dom Fernando Guimarães. Não é? Então, e é pessoal, ou seja, todos aqueles que são soldados ligados às armas são membros do ordinariato militar. A administração apostólica em Campos foi criada pelo Papa João Paulo II para todos os católicos daquela região que são ligados à forma antiga do rito romano, para poderem ficar em comunhão com a igreja e conservarem a missa na forma antiga. Foi uma solução salomônica, espetacular, resolveu o problema e a gente vive em perfeita comunhão. Eu me dou muito bem com o bispo diocesano, que é Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, meu amigo, meu irmão, faço parte do regional, vou a todas as reuniões da CNBB, tranquilo, sou recebido por todos, todo mundo me conhece, participo de todos os cursos. Mas, por exemplo, eu gosto dos dois ritos, porque eu fui coroinha na missa em latim. Né? No concílio eu tinha 15 anos de idade, então eu vivi muito tempo a missa antiga, na forma antiga. Eu gosto das duas. E aí, claro, outro privilegia. E alguém lá de Campos como eu, para onde é que ele vai? Pode ir, é livre. Nas duas. Tem todas as igrejas possíveis e imagináveis que ele pode ir. Não tem aquele negócio lá, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Isso, não, nós somos católicos, isso é importante. Claro, aqueles que têm a sua preferência pela forma antiga, né? Vão lá. Sei. Aqueles que são já ligados à diocese vão lá na outra, sem problema. Olha, por exemplo, agora essa semana eu celebrei a missa dos 50 anos da elevação de Basílica da Catedral de Campos.
Dom Roberto, ele não pôde estar e quem celebrou fui eu. Então, há uma perfeita união, comunhão, cada um guardando o seu rito, cada um guardando a sua especificidade litúrgica e disciplinar. Então, aí resolver esse problema. A administração apostólica, ela consta de paróquias, cúria, seminário. Nós temos um seminário com quase 50 seminaristas. Tem bastante seminaristas? Bastante seminaristas. Aqueles que geralmente são dali da nossa região, mas os de fora também, que trazem cartas de apresentação do bispo próprio e do pároco próprio e que mostram, não, eu gostaria de também ser padre nessa forma. Também são aceitos, de acordo com E a administração hoje já tem quantos sacerdotes? Tem 35. 35? 35 sacerdotes. Nós temos paróquias, umas 13 paróquias. Temos várias irmãs religiosas, temos umas 80 religiosas. Nós temos 15 escolas com 3.000 alunos. Quais as cidades? Pega todo o norte e noroeste fluminense. Campos, Itapiruna, sai Natividade, São Fidélis, toda essa região. Pode se expandir para fora do Rio? Pode também. Mas aí eu não tenho uma jurisdição lá. É o bispo. Entendi, já tem bispo. Mas tem uma carta da Santa Sé que permite que a gente possa colaborar. Por exemplo, tem um grupo de fiéis do Rio de Janeiro que quer a missa na forma antiga. Aí pode ter um padre lá. Pode, eu mando um padre da administração que celebra lá, e quem dá jurisdição a ele é Dom Orani, que é o cardeal do Rio de Janeiro. Nós temos, então, em São Paulo, o cardeal Dom Cláudio Riumes deu uma igreja para nós, e é onde nós temos a missa na forma antiga, em São Paulo. Então, tem 10 dioceses fora de Campos, onde os padres da administração celebram também e atendem a esses grupos de fiéis que desejam a missa na forma antiga, e a gente vai formando-os no bom espírito da igreja. Isso é muito importante, foi o que eu prometi ao Papa Francisco, a gente fazer isso, e assim a gente fica tranquilo na igreja, seguindo a doutrina da igreja, conservando a tradição, a disciplina e conservando principalmente a doutrina, né? Porque a igreja é una no governo, na doutrina e no culto. Unidade de governo, o Papa e os bispos. Unidade de doutrina, só tem uma doutrina. O catecismo da Igreja Católica é o resumo de tudo. É como o senhor usa aqui. Terceiro, a unidade de culto. Só existe um culto prestado a Deus. Existem várias formas litúrgicas. Por exemplo, os ritos orientais são em aramaico, em hebraico, aquelas formas todas. Diferente a forma litúrgica, mas a missa é uma só. É o mesmo sacrifício do Calvário renovado no altar. Então, a igreja tem a sua unidade de culto. Então, essa beleza. Nenhum rito católico consegue esgotar toda a riqueza que é a Santa Missa, né? Por isso que sempre vai encontrar algum defeito. Esse rito podia ser desse jeito, ou daquele outro, mas por isso tem essa multiplicidade de ritos na igreja. Dom Ivan, o senhor falou aí também em eparquia. Tenho certeza que muita gente não sabe o que é isso. Eparquia é o rito oriental. Por exemplo, Dom Edgar Madi é bispo maronita de São Paulo, porque os ritos orientais são muitos. O que é maronita? Maronita. Explica essas igrejas católicas orientais. São católicos. Maronita, melquita, que são os gregos católicos. Em São Paulo também tem São Paulo tem a catedral melquita, tem a catedral maronita, tem a catedral armênia, tem a catedral, assim vários. São católicos. Todos católicos. Não confundir com os ritos orientais que são cismáticos. Os ortodoxos. Os ortodoxos. Aí esses são cismáticos, são separados de Roma. Roma está sempre fazendo tudo para que eles voltem, né? Aliás, todos os cismáticos, a gente reza para isso. Mas esses aí que eu estou falando são católicos. Principalmente os maronitas, os melquitas, esses aí são armênios. Esses têm o rito católico. Então, são formas orientais. São fundados também pelos apóstolos. Santo André fundou... Quer dizer que a eparquia é como se fosse uma diocese. Da Igreja Católica Oriental. Oriental. Segue o rito oriental e é feita para aqueles católicos de rito oriental que querem aquele tipo de missa. Eles vão lá, a missa em árabe ou em aramaico, a consagração em aramaico. Uma vez na CNBB, Dom Edgar Madi celebrou, e eu celebrei com ele, em aramaico. Aí a língua de Jesus. Eu tive que ensinar para os bispos. Olha, a forma é essa, porque senão não valia a missa. Todo mundo tinha que falar a mesma palavra em aramaico. Aí eu damos o texto para cada um e todo mundo recitou, e foi a missa em aramaico, e a consagração, não é? É bonito mostrar a igreja tem essa multiplicidade de riquezas litúrgicas. Que beleza, né? Isso aqui é bom, e todas elas dirigidas na mesma direção para Deus.
Dom Ivan, aqui, outra coisa que eu coloquei para a gente conversar aqui é o seguinte, além dessa, eu penso que as pessoas já puderam entender, né, por que tem 2 bispos então, em Campos, tal, direitinho e tal. Agora, tem muitos assuntos que eu tenho lido nos seus artigos, o senhor escreve artigo toda semana, eu agradeço que o senhor manda o meu site, pode ler no meu blog, o meu e-mail, isso, eu agradeço. Né? E hoje, Dom Ivan, a gente vive muitos problemas ligados à família, muitas ameaças à família. O senhor tem comentado vários assuntos como esse. Gostaria que o senhor colocasse algumas coisas. Por exemplo, o senhor escreveu um artigo muito interessante sobre ideologia de gênero. Lá não foi só o senhor, vários bispos, né? Fale alguma coisa sobre isso. Esse é um problema muito sério, porque eles estão contra a própria natureza, né? É aquela filosofia de Simone de Beauvoir, não é? Que a Simone de mulher Beauvoir. nasce mulher, se torna mulher, ou seja, não existe o sexo natural, o sexo é cultural. Isso é um absurdo, o sexo é natural. Ou é homem, ou é mulher, ou ish ou ishá, em hebraico, né? Ou é homem ou ishá, ou mulher, e acabou. Agora, se houve defeitos genéticos, isso é outro problema. Agora, não é que você vai escolher o que você quer. Isso é ideologia de gênero, é para dizer isso. Então, não é mais aluno nem aluno, é alunos. E alunos. Não tem cabimento isso. Isso é um verdadeiro absurdo. E o pior, querem impor isso através de leis, através da escola, ensinando os alunos assim, e acabam prejudicando imensamente a educação, né? Essa ideologia de gênero, e vai por todo lado, né? Então, existe a masculinização da mulher e a feminilização do homem. E pior ainda, das crianças. Isso E aí isso pesa tudo em cima da família. Né? E querem transformar esses tipos de união como se fosse um matrimônio. Que haja união, isso é outro problema. Mas que dizer que isso é família e que isso é matrimônio, isso nós não podemos concordar. Esse aqui é o grande problema. Outro assunto que hoje pesa, o Papa João Paulo II falava muito das ameaças à família. Ele dizia que a família está ameaçada. E ele dizia, na Carta às Famílias de 1994, ele dizia que o destino do mundo, também da igreja, passa pela família. E aí está um divisor de águas fundamental, o que vai acontecer com a família. Né? E aí ele elencava uma série de problemas. Casamento de pessoas do mesmo sexo, a questão da contracepção. Como é que o senhor e os bispos, de modo geral, estão vendo toda essa problemática? Suicídio assistido, bebês de proveta, inseminação artificial. Né? É uma avalanche de coisas hoje, de camisinha, né? Derramando em cima da família. Como é que os senhores bispos hoje estão vendo essa enxurrada de coisas? E a gente vê, inclusive, os governos incentivando essa imoralidade. Né? Esse é um absurdo. Eu acho que até eu gostaria que a CNBB se pronunciasse com mais veemência e falasse mais sobre esses assuntos, que é específico nosso. Nosso assunto da CNBB nem é para ficar tratando de lixo atômico, ou disso ou daquilo. Pode se tratar desses assuntos também, mas o principal é a família, que é a base da sociedade. Aliás, esse livro aí, o Matrimônios Santos, é para mostrar exatamente que a pessoa pode ser santa no matrimônio. Não é? Quantos casais foram santos? Santa Teresinha dizia, né, que está aqui na capa, né? Deus me deu um pai e uma mãe mais dignos do céu do que da terra. Uma família que se santificou. Então, muitos casais, portanto, a família, marido e mulher, podem ser santos e podem se santificar. Santidade não é só para padre e freira, não, é para todo mundo. E pode se santificar na família. Pode mesmo. Que pode e deve, né? Pode mesmo. Então, e mostrar como as famílias duravam, né? A sua, por exemplo, durou, seu matrimônio, quantos anos que durou, não é? 40 anos de casado. 40 anos de casado. Deu para rir e para chorar. Aí o pessoal fala assim, mas com a mesma mulher? É com a mesma mulher. Exatamente. É mostrar que é possível ser fiel. É possível. É possível viver junto. É possível. Por isso que tem que falar para esses jovens que vão se casar. Vocês têm que casar dispostos a serem heróis cada dia. E a moça para ser heroína cada dia, o sacrifício mútuo, os dois vão levar a cruz. E a cruz que um vai levar não é para pisar no outro, é para ajudar a levar. Por isso que chama-se união conjugal. Você sabe o que é união conjugal? Quer dizer, os dois debaixo do mesmo jugo. Sabe o que é jugo? É aquela canga que põe no boi, para botar os dois juntos. Mas o boi, quando vai levar a canga, tem que ser pareado, né?
Os Pode dois. ser um boi alto, outro boi lá embaixo. Não. Mas tem que ser os bois para poder puxar mesma o carro. altura. Mesma altura. Claro, isso aí é simbólico, né? Quer dizer que o casal é para carregar a canga junto. Carregar junto. Então, o matrimônio, a união conjugal, não me parece tão bonito, não é? É para isso. Os dois vão levar o mesmo jugo, o mesmo peso. Né? Na alegria, na tristeza, na Aí saúde, é verdade. na doença. Você que acompanhou a sua esposa até o final, na doença, eu lembro, verdade, tivemos aqui aquela vez. Então, esse. E como é bonito, hein? A igreja ensina isso. Eu lembro que uma vez eu estava visitando o Líbano, aí o meu guia era um muçulmano. Aí passou um daqueles muçulmanos com 7 mulheres atrás, assim, tudo andando. 7? 7. Falei assim, essa religião de vocês é um absurdo. Olha aí quanta... Ele falou assim, mas é claro, você está com a mulher fica doente, você vai continuar com ela, a gente arranja outra. Falei, mas que religião tremenda é essa aí, hein? Quer dizer, vocês não conhecem o que é a cruz, o que é o amor, porque isso não é amor. Você usou enquanto está bem, agora joga fora, pega outra. A religião católica é a religião do amor. Vai te ensinar, você vai ficar com a mesma esposa. Claro, mesmo no dia que ela era bonitinha, no dia que você casou, até no último dia que ela estava já velhinha, com A dificuldade. fé católica defende a mulher, a verdade é defende essa. a mulher e defende Eu acho que é a por isso, união. Dom Rifan, que em todo encontro que a gente vai, 70% é de mulheres. Eu digo, o único encontro que é meio a meio, homem e mulher, é encontro de casais. Porque os outros... Não vão. Os O outros, homem é mais envergonhado, 70%. fica com medo. Vamos fazer mais um intervalo, Dom Rifan? A gente já volta aqui para continuar a nossa conversa. Espera aí, a gente volta rapidamente.